Então, uma boa tarde a todos os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, nós vamos realizar, conforme a programação, a reunião de captação de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. Rogando a espiritualidade que possa nos beneficiar com as vibrações de paz e que nós possamos estar receptivos. Nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 23, que traz o título Moral Estranha. Allan Kardec, ele vai extrair uma passagem a partir do item 9, que quando nós observamos ou a escutamos de forma superficial, parece que será que Jesus realmente disse isso? Está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 36. Olha o ensinamento de Jesus. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos, dentro dessa tradução, ou os mesmos parentes. Kardec ele vai trazer uma interpretação em relação a isso, mostrando que muitas coisas que Jesus nos ensinou, quando foram traduzidas, algumas delas perderam o seu sentido conforme os idiomas, a cultura, os costumes e as tradições dos povos. O que nós temos que entender, qual é a essência do ensinamento de Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo, como bem sabemos, ele vai trazer a proposta de retirarmos os aspectos morais de todo o ensinamento de Jesus. E aqueles pontos ou aqueles fundamentos que serviram para dogmas ou atos comuns da vida do Cristo, ou aquilo que é considerado como milagres ou profecias, o Espiritismo também estuda. No livro A Gênese, quinta obra da codificação, nós vamos observar isso. Allan Kardec analisando as profecias e os milagres. Mas aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra, como bem coloca Kardec na introdução, é buscar o ensinamento moral de Jesus. E ele mesmo vai dizer para nós, nos itens iniciais, que essas palavras não poderiam estar em flagrante contradição com o ensino, colocando mais. Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Então, ele vai nos dizer que Jesus pronunciou, porque elas vão atestar a sua elevada sabedoria. Porém, a forma um tanto equívoca não exprimiu de forma exata o pensamento do Mestre amado. A partir de agora, nós estamos tendo a oportunidade de aprofundar esses ensinamentos, retirando a essência moral pelo ponto de vista espiritual. Isto é, nós estamos saindo do terra a terra, da materialidade, e entendendo aquilo que realmente o somos e necessitamos nos educar para avançar. Somos espíritos. E como espíritos, Jesus, ele veio trazer para nós este ensinamento. Não para os seres humanos, mas para os espíritos. E os espíritos, eles vão estar no plano físico ou no plano espiritual. E o espírito pode, numa existência, envergar de forma morfológica
um corpo masculino ou um corpo feminino. Então, cada espírito, mediante o seu processo de evolução, conforme as suas necessidades, ele vai se apresentar no plano físico para aquilo que ele necessita se reeducar, resgatar, passar por uma provação ou, no caso, uma expiação. E a família, como nós sabemos, vai ser esse cadinho purificador, onde estarão reunidos justamente espíritos simpáticos e antipáticos com um único objetivo: de estabelecer os elos da fraternidade, da compreensão, da temperança, da tolerância e do amor. Então, Jesus vem nos ensinar que a espada agora não é a espada cujo o artefato é uma arma para ferir a quem quer que seja. A espada é a espada da atitude, do pensamento, da vontade, em buscar realizarmos aquilo que ele realmente nos ensinou. E quando nós nos propomos a essa transformação, nós vamos criar em torno de nós uma série de situações que vão tentar atrapalhar a nossa caminhada, o nosso processo de reajustamento diante da lei. Porque estamos num planeta de provas e expiações. E conforme o ensinamento dos espíritos, o planeta de provas e expiações, a materialidade, a animalidade ainda vai estar muito presente, muito evidente. Então, temos uma grande responsabilidade hoje, como espíritas, de realmente propor a nós essa mudança de forma efetiva e não mais estarmos adiando este processo, tendo em vista que nós sabemos hoje, pelas informações, pelas instruções, pelos esclarecimentos, que quanto mais nós deixarmos para depois ou para amanhã, nós estamos cada vez mais adiando a nossa própria felicidade, a nossa própria paz. Bom, nós vamos dar continuidade a este item 9, onde Kardec extrai essa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 e 36, avançando agora na palavra, na interpretação, nas colocações de Allan Kardec, a partir do item de número 15. Então, eu vou ler todo o item 15, para que nós, então, possamos dialogarmos a respeito com calma. Então, vejam bem que coisa interessante. Vamos retornar agora, para que eu inicie a leitura, há 2000 anos atrás. E vamos projetar a nossa mente para aquele cenário que até então se encontrava na Terra e Jesus estando entre nós. Nós tínhamos povos politeístas que acreditavam em vários deuses. E diante dessa crença em vários deuses, eles tinham uma série de rituais. Era a relação, era a compreensão dos mesmos para com a divindade. Mas também tínhamos o povo monoteísta, os israelitas, que sempre estavam contradizendo ou entrando em discussões do ponto de vista, vamos pegar aqui apenas, da religiosidade dos seres, pois que eles se achavam o povo escolhido de Deus. Então havia
uma espécie de orgulho, de egoísmo por parte dos israelitas, pela compreensão de que Deus havia dado a eles essa fé genuína, ao qual todos depositavam em Deus, mas pensavam que Deus iria reduzir todos os inimigos, entre aspas, dos israelitas, sobre os pés dos mesmos. Então Jesus chega e Jesus apresenta uma doutrina que nós sabemos qual é: de amor, de esperança, de perdão, contradizendo a interpretação dos israelitas e ainda adicionando todos os outros povos, colocando que somos irmãos. Não há diferença, não há distinção para Deus. A tal ponto que na prece do Pai Nosso, que nós fizemos hoje e que Jesus nos ensinou, ele coloca Pai Nosso, Pai de toda a humanidade. Obviamente que este ensinamento iria sofrer ali os impactos ao qual muitos corações não aceitaram e nem iriam aceitar. Aliás, passado 2000 anos daquele cenário aos dias atuais, vamos observar como que está as relações como um todo, partindo da própria família ao qual nós estamos inseridos na atualidade, como encarnados, na própria sociedade onde nos encontramos, no país, no continente sul-americano, em toda a Terra. Então vamos refletir. As grandes dificuldades que nós ainda encontramos para fazer com que a paz, com que o perdão, com que o amor seja algo espontâneo e natural. Então, Kardec, aqui no item 15, ele vai justamente nos chamar a atenção, quando ele assim diz. Então, eu vou ler agora todo o item 15. Os adeptos da nova doutrina. Que doutrina? Cristã. Da doutrina cristã. Infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. Na maioria, veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação. A caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se anatematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram o maior número de vítimas
e as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: e de matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, e lhes disse ainda: quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoraram essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova, demorada e cruel, de 18 séculos, para demonstrar toda a sua pujança, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Então, aqui é o item 15 deste capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec mostrando para nós, conforme o registro do ensinamento de Jesus em relação que ele não veio trazer a paz, mas a espada, Kardec, então, mostra que Jesus, na sua profunda sabedoria, ele havia previsto o que iria acontecer. E por que que ele previu isso? Kardec nos explica. Decorrência da inferioridade da natureza humana. Bom, mas os homens são inferiores em que sentido Kardec quer dizer isso? Hoje, nós compreendemos que quando um homem é considerado inferior ou tem uma natureza bruta, é devido às imperfeições do seu espírito. O nosso espírito ainda está muito mais preso à animalidade do que para a espiritualidade. Decorrido 18 séculos, grandes lutas nós tivemos em toda a humanidade, em todas as civilizações. E nós, como espíritos, não podemos desconsiderar que participamos de muitas destas lutas, até mesmo como protagonistas, realizando tudo aquilo que é contrário ao ensinamento de Jesus. Porque se Jesus nos ensinou a caridade, a fraternidade e o amor, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas falas foram justamente o contrário. E aí Kardec coloca aqui ainda algo que nos chamou a atenção, quando ele diz: os cristãos vencedores do paganismo. Quer dizer que
a doutrina cristã e os cristãos que começaram a enfileirar ou se tornar adepto deste ensinamento de Jesus, passaram a crer em um Deus único. Já foi um avanço. Então, nós conseguimos extirpar o paganismo. O que é o paganismo? É justamente crermos nos deuses. Mas, quando passamos a crer no Deus único, nós entramos numa queda devido ao nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência de achar que éramos melhores do que os outros. Daí Kardec colocou: passaram então de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. E isso me chamou a atenção. Por quê? Kardec coloca nos dois mundos: plano físico e plano espiritual. No mundo espiritual e no mundo material. As lutas ainda, passado ou decorrido tantos séculos, continuam. E hoje, na atualidade, nós observamos isso mais do que nunca, especialmente neste ano, em que toda a humanidade foi chamada, foi convocada, foi convidada a refletir sobre os passos da mesma. E essa reflexão, para que ela se torne ampla no conceito social, necessita primeiramente ser realizada por cada individualidade. A nossa responsabilidade hoje é muito grande, tendo em vista termos passado por diversas etapas evolutivas. Hoje nos encontramos aqui encarnados, com a companhia dos nossos irmãos desencarnados, buscando amealhar em nossos corações este amor, essa caridade, essa fraternidade que Jesus nos ensinou. E aí cabe justamente, neste momento, nós fazermos uma avaliação mais criteriosa de como que nós estamos agindo ou reagindo diante de todas as situações que têm nos apresentado. Estamos agindo como? Ou estamos reagindo pelos impulsos? Sabendo que a luta e esta batalha que tem se travado não é somente no plano físico, porque o plano espiritual participa, comunga conosco de forma muito efetiva. Mas como nós ainda somos aprisionados à materialidade, e quando estamos corporificados, nós não percebemos ou deixamos de ter essa percepção dessa vida espiritual que se interpenetra com a nossa existência no plano físico. Então as lutas são imensas. E é por isso que Kardec diz que o cristianismo ele deveria passar por diversas situações, conforme ele passou e ainda continua passando, porque não podemos afirmar que o cristianismo do Cristo esteja já na Terra. Ainda não. Mas nós temos a responsabilidade hoje de implementar esse cristianismo na Terra. E como nós iremos fazer isso? Então a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer
de forma inequívoca a essência, a simplicidade e a pureza do ensinamento de Jesus, a nos ensinar a sermos fraternos, a sermos caridosos, a sermos amorosos uns para com os outros. Reconhece-se o verdadeiro espírita, conforme coloca o espírito da verdade e que Allan Kardec transcreve para nós. Aquele que busca se esforçar diariamente, aquele que procura fazer a sua reavaliação diariamente, aquele que tem a humildade de reconhecer os seus próprios erros, aquele que, quando erra, tem a simplicidade de solicitar ou de rogar o perdão e fazer diferente. Esses são os verdadeiros espíritas, ou os verdadeiros cristãos. Então, nós temos a oportunidade de avaliarmos como que nós nos encontramos, não somente hoje, mas como que eu quero estar amanhã, individualmente falando. Como que eu quero que a minha família seja no amanhã? Então, nós precisamos repensar isso. Porque quando Kardec coloca, seria a culpa do Cristo e de sua doutrina? Então ele diz, não, porque Jesus condenou e condena toda violência. Qualquer ato de violência, seja qual for a violência. E quando nós falamos de violência, nós temos que entender hoje que não somente a violência dentro daquela conceituação humana de agressão física, verbal, porque muitos de nós ainda cometemos violência para conosco mesmo. Você quer ver um ato de violência que o cristão, ou aquele que se diz cristão, comete consigo mesmo? Quando ele não ora. Temos sempre repetido e ouvido falar, principalmente aqui no cantinho, que a oração ela é importantíssima para nós. Mas como que eu tenho feito essa oração? Será que eu tenho sabido me nutrir da mesma? Para me fortalecer diante das situações que têm se apresentado no meu dia a dia? Porque a oração, ela vai permitir a aproximação dos bons espíritos. Sem o quê? Não poderá haver essa conexão. Então, todo cristão, ou todo espírita, que não faz uma oração, podemos afirmar que ele comete um ato de violência para com ele mesmo. E podemos ir um pouco mais longe, já que nós estamos em casa, vamos dizer assim, aqui no cantinho, somos uma família, e nós queremos ver o bem de cada um. Todas as vezes que nos solicitam para fazermos prece e vibrações para esses irmãos, isso não é em vão. Isso é importantíssimo. Nós orarmos para as pessoas. Porque ao exercitar isso, nós estamos estabelecendo magnetismos de simpatia, de relações que possam beneficiar esses irmãos, consequentemente, nos autobeneficiar. Mas sabemos que a oração por si só não basta.
é preciso operar, numa linguagem comum, colocar as mãos na massa e fazer o que tem que ser feito. Então, quando Kardec ele diz assim: será que Jesus disse: ide com a espada para matar, para guerrear, para violentar? Esse foi o ensinamento do Cristo? Não. Olha o que Jesus nos ensinou. Está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Ide pregai, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Foi isso que Jesus nos ensinou. E aí, o que os cristãos fizeram? Conforme Kardec colocou. De perseguidos passaram a perseguidores. E foi isso que Jesus ensinou? Não. Então, olha que coisa interessante. Jesus nos disse assim, está em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Isto é, Jesus quer nos mostrar que, para combater a violência, precisamos promover a paz. Para promover a paz, num plano de provas e expiações, é preciso muita coragem, muita renúncia, muito sacrifício. Até mesmo termos, usando uma expressão humana, engolirmos muitos sapos para que a paz possa reinar. Jesus disse ainda, em Mateus capítulo 12, versículo 25, porque se dentro de uma casa ele está ensinando que o pai vai estar contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a nora contra a sogra e assim sucessivamente, ele está criando ali o quê? A desavença? Não. Mas Jesus está nos propondo o reajustamento na família dos espíritos que semearam discórdias, confusões, violências, e que hoje são chamados a estarem dentro de um lar e resgatar com dignidade. E quando nós passamos a realizar ou fazer isso, aqueles corações que não nos compreendem vão fazer de tudo para não nos permitir avançarmos para a luz. E aí que entra o ensinamento de Jesus, em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Todo reino dividido contra si mesmo não pode sobreviver. Então, Jesus está nos chamando, justamente aquilo que a Tatiana colocou aí, a exercitar este perdão. Porque o perdão não é algo tão simples como nós podemos supor. Ele vai nos exigir muito. Ah, Delano, mas e aqueles irmãos que realmente não querem, que não desejam, que são difíceis? O que fazer? Como fazer?
Bom, temos aprendido com a doutrina dos Espíritos. E aí que entram justamente as lições da paciência, da compreensão e da tolerância. O tempo. Às vezes, é preciso deixar que o tempo restabeleça e recoloque tudo em seus devidos lugares. Por isso, Jesus nos ensinou a olharmos para a natureza e aprendermos com ela. Conforme ele traz um ensinamento magnífico no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, quando ele nos propõe: olhai os lírios do campo, as aves do céu. Ele está nos convidando a prestarmos atenção na natureza e que Deus provê tudo. Então, nós somos muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo, porque somos espíritos inteligentes, racionais, mas parece que às vezes nós usamos a nossa intelectualidade de forma irrefletida. Aí o Paulo, na carta aos Hebreus, vejam bem, Paulo, na carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4, no versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha a lição de Paulo. Então, precisamos, como cristãos, ter em mente que somente o bem, ele pode mudar tudo e a todos, para que o amor desabroche. Mas para fazer o bem, é preciso não temermos, assumirmos as nossas responsabilidades e colocarmos, de fato, as nossas mãos no trabalho, independente de qual seja o trabalho. E quando nós colocamos trabalho aqui, lembremos com Allan Kardec que toda ocupação útil é um trabalho. Não é somente o trabalho físico, mas o trabalho espiritual. E o Nestor chamou-nos a atenção de que se nós soubermos termos um dia bom, poderemos ser convidados pela espiritualidade a somar com